Pessoal, o efeito sanfona ocorre quando há uma perda e ganho de peso seguidas. Essa condição não está relacionada apenas à escolha da dieta e hábitos alimentares, mas também às mudanças de níveis metabólicos e hormonais. Vamos saber mais sobre esse assunto com o médico e professor em emagrecimento e qualidade de vida, Dr. Gabriel Almeida, que fala com a gente direto de Salvador. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Prazer recebê-lo virtualmente no nosso programa. Uma excelente tarde para vocês. Eu gostaria muito de falar sobre esse grande problema das pessoas que buscam um processo de emagrecimento. Qual é? É o emagrecimento seguido do ganho de peso, o chamado efeito sanfona, que é o título do meu livro mais recente. Na verdade, eu publiquei 2 livros. O primeiro foi o Saúde Além do Tempo, que ele trata de qualidade de vida, e esse mais recente, que é um grande problema das pessoas que buscam o processo de emagrecimento, e existem estratégias que a gente pode minimizar. Basicamente, o que é o efeito sanfona? É o chamado emagrece e engorda. Muitas pessoas, quando começam um tratamento medicamentoso, elas conseguem ter êxito na perda de peso, mas assim que suspendem o uso da medicação, o peso volta a subir, porque eles não entendem que a obesidade é uma doença, e se você trata a obesidade como doença, você consegue vencer o efeito sanfona. São as consequências desse efeito sanfona, doutor? Por incrível que pareça, o efeito sanfona é extremamente deletério à saúde. Na verdade, as pessoas que vivem no emagrece e engorda, elas passam por uma reação inflamatória no organismo, e essa reação inflamatória, ela consegue predispor o indivíduo a doença cardiovascular, diabetes, Alzheimer, câncer, entre outras patologias. Então, quando você encara a obesidade como uma doença e trata com a terapêutica medicamentosa direcionada, você evita essa possibilidade de efeito sanfona em muitos casos. E o que fazer para não sofrer com essa condição? O primeiro ponto é um acompanhamento médico e entender que a obesidade, como eu falei, é uma doença. Eu costumo explicar, quando você tem um indivíduo com a pressão alta, por exemplo, uma pressão bem alta, e aí você utiliza 2, 3 medicamentos para essa pressão voltar ao normal, aí você controla a pressão. Se esse indivíduo ele suspender os medicamentos para a pressão alta, o que acontece com a pressão? Ela volta a subir. A mesma coisa ocorre com a obesidade. Quando você suspende as medicações, é uma tendência fisiológica você voltar a aumentar o peso, a menos que, após emagrecer, você mude completamente o estilo de vida, aumentando a atividade física, controle nutricional, um sono adequado, e a imensa maioria das pessoas, elas não estão dispostas a mudar o estilo de vida. A Thaís de Bauru quer saber, doutor, o organismo pode começar a estocar comida nesse processo de emagrecer e engordar? Sim, eu costumo dizer que a gordura é resiliente. O que é isso? O indivíduo que faz um processo de perda de peso com medicamentos, ele utilizou um remédio específico para perda de peso e depois ele suspendeu por conta própria e voltou a engordar. Na próxima ocasião que ele tentar utilizar o mesmo medicamento para perda de peso, o que é que vai acontecer? Ele vai perder menos peso. Então, o efeito sanfona ele deve ser combatido, porque senão, se você fica nesse emagrece e engorda no longo prazo, você vai ser cada vez menos responsivo aos medicamentos. A Lidiane de Presidente Prudente quer saber, já fiz dieta 3 vezes e sempre volto a engordar, o que posso fazer? Pronto, a ABESO, a Academia Brasileira para Estudo de Obesidade e Síndrome Metabólica, ela fala na diretriz da obesidade que a mudança do estilo de vida através da dieta e a atividade física, na imensa maioria das vezes, ela é ineficaz. Então, esse problema que ela está tendo é um problema frequente em vários brasileiros, porque a obesidade ela deve ser tratada também com medicamentos. Só dieta e atividade física, na maioria das vezes, não vai ter um resultado duradouro, ou seja, no longo prazo, que é o que a gente quer, na verdade. A gente não quer apenas emagrecimento de curto prazo. A gente tem um emagrecimento no longo prazo e para isso precisamos de terapêutica medicamentosa associada à mudança do estilo de vida. Você vai ter que se alimentar melhor, fazer atividade física.
controle da ansiedade, por isso existe um grande componente psicológico na obesidade. Com isso, a possibilidade de êxito ela é elevada. A Deise de Lins quer saber, doutor, se algum suplemento pode ajudar a emagrecer. Por incrível que pareça, os suplementos isoladamente para a perda de peso, eles têm uma ação muito pequena. Ele pode ser interessante para um indivíduo que quer perder 2 ou 3 quilos. Porém, um indivíduo com obesidade, que precisa perder 20, 30 quilos, o suplemento ele não vai ser eficiente. Quero agradecer mais uma vez a sua participação, doutor. Um beijo para o senhor, bom fim de semana, um beijo aí para Salvador. Beijo, muitíssimo obrigado e estou à disposição para esclarecimentos. Vou voltar ali a